Fala, queridona e queridão, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra de bênção. Eu acredito que é uma palavra de bênção, né? É um testemunho. E testemunhos de vida são sempre bênçãos, são coisas que aconteceu que você pode estar testemunhando, né? Então vamos lá. Quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, a minha mãe foi empregada doméstica, né? E aí essa patroa da minha mãe fez a proposta para mim ficar na casa dela, que ela iria me dar uma boa educação, que ela ia me dar uma boa vida, tal, não sei o que. Aí a minha mãe acabou deixando, né? Eu ficando ali. Depois minha mãe foi demitida e eu fiquei ali. E aí com o passar do tempo eu era babá, empregada, fazia grandes coisas nessa casa, né? E beleza. E eu não ganhava salário, eu ganhava apenas alimento e algumas roupas. Mas aí, com o passar dos anos, né, eu sou péssima para datas nessas coisas, então me desculpem as datas, que eu não vou poder falar as datas exatas para vocês. Mas aí, com o passar do tempo, eu queria muito ir em um retiro e essa mulher falava que ela não tinha dinheiro para pagar esse retiro que eu queria ir. E uma amiga minha pegou e fez uma proposta de me ensinar a fazer bombom. E aí acabou que essa mulher deixou, e como eu gostava muito de guardar dinheiro no cofre, porque às vezes, por exemplo, ia tomar um sorvete e aí ela dava o dinheiro para tomar sorvete às crianças e eu não tomava sorvete e ia guardando o dinheiro, ou às vezes dava o dinheiro para mim na época ir pro colégio, que eu já estava terminando o ensino médio, ir pro colégio de ônibus, aí eu guardava o dinheiro do ônibus e ia a pé, sabe? Então fui guardando esse dinheiro. Aí ela pegou e liberou eu fazer esses bombons. E aí eu comecei a minha primeira remessa de bombom. Aí eu vendia na rua, aí eu vendia nos lugares, né, que eu conseguia acesso, nos lugares públicos. Então eu comecei a vender esses bombons. E aí, com o passar, eu fui nesse retiro que eu queria muito ir e eu continuei vendendo esses bombons. Lógico, fazendo o serviço de casa, cuidando das obrigações e fazendo os bombons. E depois eu posso contar mais essa história para vocês, se vocês quiserem saber. Deixa aí nos comentários se vocês querem saber algumas coisas, né, que aconteceu nesse período. Então, assim, eu comecei a vender esse bombom e eu tive, tipo, uma ideia de tirar minha carteira de motorista, porque eu já tinha terminado nessa fase aí dos bombons, de ir para retiro, essas coisas, eu já tinha terminado meu ensino médio, né? E aí eu já tinha a idade para tirar minha carteira de motorista. Aí eu peguei e tive a ideia de fazer a carteira de motorista. Aí eu continuei vendendo os bombons, consegui o dinheiro e aí eu fui falar que eu queria tirar a carteira de motorista para essa mulher, né? Aí ela pegou e falou bem assim, a seguinte frase para mim, que ela não sabia o porquê que eu estava tirando minha carteira de motorista, porque eu nunca iria ter um carro e ela nunca iria deixar eu dirigir o carro dela. Então ela não sabe a necessidade de eu ter uma carteira de motorista. Essa frase ficou na minha cabeça e me desanimou total, fiquei toda desanimada. Então beleza, eu fiquei na minha. Aí passou uns dias, eu peguei e falei que eu não ia mais tirar minha carteira de motorista. Aí ela falou desse jeito, que eu tinha que tomar minhas decisões, porque eu tinha hora que eu queria, tinha hora que eu não queria e tal. Falou. E aí, nisso daí, eu peguei e falei, tá, vou tirar minha carteira de motorista agora. Mas eu tava desanimada da outra frase, né? Quando ela falou aquela primeira frase, que não sabia o porquê que eu queria tirar uma carteira de motorista, porque eu não queria ter um carro, tipo assim, eu fiquei desanimada, né? Porque, tipo, eu vou falar o que eu sentia, né? Que eu estava aprisionada, na verdade. Hoje eu entendo algumas coisas, né? E aí eu falava, realmente não tem sentido, porque eu nunca vou ter, né? E aí acabou que aí ela depois falou aquilo pra mim, que eu tinha que começar as coisas e terminar. Aí eu fui tirar minha carteira de motorista. Passou um tempo, né, que eu já estava nessa casa, aconteceu uns acontecimentos, que aí eu peguei e dei um basta. Falei que eu não queria mais morar nessa casa e que eu estava saindo dessa casa. E aí aconteceu que eu saí, né, com a cara e a coragem, e aí eu comecei a trabalhar minha vida profissional, minha vida financeira, meu crescimento, porque eu não saí de uma forma assim, vou sair, tudo tá bem, né? Aconteceu várias coisas que depois eu posso estar contando para vocês também. Então eu saí e aí que eu fui construir a mulher que eu sou hoje, né? E aí eu comecei, né, a trabalhar, a desenvolver algumas coisas na minha vida. Eu comecei a comprar
comprei minha moto. E aí na moto eu conseguia pilotar de boa, tal, não sei o quê. E aí com o passar dos anos, hoje eu comprei um carro, né? Só que quando eu fui dirigir, eu não conseguia dirigir. Porque aquela frase estava na minha cabeça de que eu nunca ia conseguir. E aí o que aconteceu? Eu acabei demorando anos para aprender a dirigir o carro devido a eu estar paralisada com meu medo. Hoje eu já consigo desenvolver, né? Hoje eu consigo já dirigir um pouco, mas eu entendo que eu fui paralisada por uma frase usada por uma pessoa no passado que refletiu até o meu futuro. Então, quando eu digo que Deus ele tem uma nova história Deus ele tem uma nova história para você, por exemplo, é porque eu acredito nisso, que Deus ele nos dá a escolha de ficar paralisados no medo, nas frustrações, nas feridas, né? Ficar ali paralisado, e nos dá a escolha de pegar a nossa caneta, o nosso papel e escrever junto com ele o capítulo da nossa vida. Então, assim, eu tive que aprender a neutralizar essa fala dela do passado e começar a viver o meu presente e o meu futuro. Só que isso demorou anos para mim desenvolver essa questão, né? Então eu quero trazer esse testemunho para você, que às vezes alguém falou algo que tipo te paralisou. Alguém falou algo para ti e tu tem medo de sonhar. Então eu quero dizer que não deixe que as falas das pessoas te paralisem, não deixe que o medo te paralise, porque você nasceu para ser vencedor, você não nasceu para ser perdedor. Saiba que Deus ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Deus ele sabe cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Deus ele já sabia o teu nome. Deus ele já sabia que tu na lutinha lá do espermatozoide tu iria ganhar. Então saiba que para Deus, você é um ser insubstituível. Só que Deus, ele nos dá a escolha de, numa situação, ficar paralisado, com medo, não ir para frente, e nos dá a escolha de pegar a caneta da nossa história, pegar o papel e escrever junto com ele. Porque nesse período da minha vida, Deus, ele me mostrou que eu sou mais que vencedora, mas que sem ele eu não sou nada. Eu não tenho vergonha de falar para vocês que em algumas situações da minha vida eu questionava Deus, porque eu falava sempre para Deus, é eu e tu, tu e eu. E eu questionava ele quando eu falava, Deus, por que o Senhor deixou essas coisas acontecer comigo? Então, assim, eu quero deixar esse testemunho para você, que há alguns anos atrás eu fui paralisada por uma frase que falaram para mim, e que isso daí levou em torno de 10 anos para mim entender e poder neutralizar essa frase e poder viver, sabe? Viver uma vida. Hoje, tipo, eu não quero nada de mal para essa família, eu não quero nada de mal para as pessoas que magoaram. Pelo contrário, eu quero que elas vivam muito bem, quero que elas sejam felizes, eu quero que Deus os abençoe, mas eu quero viver a minha vida. Eu não preciso ser amigo dessas pessoas que me feriram, mas eu preciso perdoá-las. Então eu aprendi isso no caminho da minha vida, né? Nos capítulos da minha vida. E eu quero dizer para você que Deus ele tem uma nova história para você. Deus ele tem sonhos para sua vida. Deus sabe cada objetivo que você tem, mas ele quer que você traça o plano da sua vida. Ele quer que você estabeleça as metas que você tem que cumprir para poder chegar no seu objetivo. Então, saiba que se você falar com Deus, se você colocar Deus na sua vida, se você colocar Deus nos seus sonhos e nos seus planos, você vai ser mais do que vencedor. E saiba que todos nós temos feridas, todos nós temos dores. Talvez você fale assim, mas é porque a minha dor é maior do que a sua. Mas você não sabe qual é a minha dor, você não sabe o que eu passei. Então eu não posso definir a minha dor e a sua dor. A única certeza que eu posso te dizer é que todos temos feridas, todos temos dores, né? Mas é como você vai lidar com isso que vai transformar você em um ser humano melhor ou pior. Então que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que Ele te dê a glória, porque Deus é um Deus santo e maravilhoso. E Deus fala que quando você o buscar
quando você bater na porta, Ele vai abrir todas as vezes que você precisar. Então não deixe que o passado, não deixe que as falas das pessoas defina o teu padrão, o teu padrão de vida, defina o teu padrão de fé, defina o teu amor. Não deixe que as pessoas te definam. Seja o autor da sua história junto com Deus. Fala para Deus: Deus, eu quero ser a protagonista da minha história. Eu quero vencer. Eu não nasci para ser perdedor. Eu não nasci para ser fracassado. Pelo contrário, eu nasci para ganhar. Eu sei que eu posso porque eu tenho um Deus vivo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que falou que com ele eu sou mais que vencedora. Então, eu espero que essa mensagem chegue até o teu coração e que ela te edifique, beleza? Então, muito obrigado por você ouvir essa mensagem até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Nós estamos com alguns projetos e um deles é fazer a leitura da Bíblia, começando por Gênesis, e depois nós iremos fazer o estudo dessas leituras. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho para você receber notificações. Muito obrigado e que Deus o abençoe.